Alô pessoal, tranquilito no mais? Você conhece o biureto que na ureia pode ser tóxico às plantas? Pessoal, há tempos eu gostaria de estudar sobre biureto e fui me atualizar sobre esse assunto, que meu conhecimento não era muito profundo, e me surpreendi que não há coisas muito novas. O biureto foi, vamos dizer assim, descoberto, que era um problema na ureia lá pelos anos 50, 1950. E houve alguns trabalhos até os anos 70, um pouco mais, mas não houve atualizações e ainda há muitas lacunas abertas. O trabalho mais recente, o artigo que encontrei, foi do pesquisador Michelsen, não é? Que foi publicado no Better Crops em 2007. De lá para cá, praticamente não tem muita coisa. Existe no ResearchGate uma discussão, mas entre pessoas, assim, num chat lá que foi gravado lá em 2016, mas que não é algo revisado para a gente ter certeza. Esse artigo provavelmente é o que nós temos de mais moderno e que eu vou trazer para vocês devido à importância do assunto. No slide eu aponto a ureia, e se durante a sua fabricação a temperatura atingir um valor alto, que já será mostrado, acaba se formando o biureto, que é essa substância aqui, e que essa substância, que a gente vai detalhar, os problemas que ela pode causar às plantas, essa substância pode ser bastante problemática em alguns casos. Se a temperatura durante o processo de fabricação da ureia atingir valores acima de 132 graus centígrados, pode haver a formação do biureto. Pode ser maior ou em menores quantidades, e isso pode trazer alguns problemas graves para os cultivos. Ureia com altos teores de biureto, que pode acontecer? Se ela for, quando for adicionada muito próximo a uma semente, por exemplo, esse biureto pode danificar as sementes. Então, como sempre a gente fala, adubo não pode, normalmente, na maior parte dos cultivos, não devemos colocar adubo, mesmo outros, né, por efeitos salinos e outros. Temos que ter uma certa distância recomendada de alguns centímetros, já é explicado no canal, em outros vídeos, mas que é importante que essa distância não permita que esse biureto danifique as sementes e que, inclusive, pode causar queima das sementes ou problemas de germinação ou realmente não falhar muito a lavoura, né, por problema além de emergência de germinação, ter plantas também danificadas e afetadas pelo biureto. No solo, se a gente colocar uma ureia com alto teor de biureto, a degradação biológica ocorre, porém ela é lenta. E esse efeito pode durar por semanas e também pode trazer danos muito importantes às plantas. E o biureto foliar é a pior condição possível porque ele é muito tóxico. Então, no artigo que eu estou apresentando, que foi publicado no Better Crops, em 2007, o autor comenta que os efeitos desse biureto no solo, né, e ele pode ser tóxico para várias plantas, algumas são mais sensíveis, outras menos, porém, as plantas ficam menos sensíveis em solos com altos teores de matéria orgânica de argila ou com pH mais baixo. Porém, algumas plantas, isso eu acho que pode ser importante para nós aqui no Brasil, que são mais sensíveis, né? E esse autor cita citros e abacate, porém, trabalhos mais antigos falam também de tabaco e abacaxi, que também seriam mais sensíveis que as outras plantas em relação a esses problemas de biureto. Porém, se na ureia o teor de biureto for muito alto, certamente pode afetar todos os cultivos. Bem, e aí o que se fala nesse trabalho, o que é comentado nesse trabalho?
sugerido pelo autor, que na ureia não tenha mais que 2% dos estudos feitos, que se chegou a isso, que não se tenha mais que 2%, esse seja o limite de biureto na ureia, para sua aplicação no solo. E o biureto foliar, aí o problema é bem maior. Vocês vejam, né? A tolerância, segundo o autor, quando é foliar, é bem menor em relação à concentração em solos. Por quê? Porque no solo haveria efeitos tampão. Esse efeito tampão é uma maneira de fazer com que essa substância não atinja de forma rápida e com alta concentração as raízes. E na folha, não. O problema é que na folha, essas que são fotos, né, de citros afetadas por aplicação de ureia com biureto, e é interessante que o autor comenta que até 8 meses após essa aplicação, as folhas não se recuperaram, continuaram com esses sinais de toxidez. O que o autor explica é que a entrada na folha é muito rápida do biureto, e aí ele sugere que, no máximo, se tenha em adubos foliares com ureia, se for ela isolada, só ureia, no máximo 0,3% para aplicação foliar. Como o biureto traz danos às plantas, que no metabolismo, o biureto não é rapidamente metabolizável nas plantas, mas vai criando e gerando danos a ela. E isso prejudica a síntese de proteínas e o metabolismo de nitrogênio, além de desequilibrar as enzimas. Uma planta que esteja intoxicada com biureto produz alguns tipos de enzimas e deixa de produzir outros. E isso traz um prejuízo tremendo à planta. Esses mecanismos, eles são desconhecidos no sentido por que eles acontecem e como acontecem. Antes de falarmos da legislação brasileira e o biureto na ureia, gostaria de fazer um agradecimento especial ao engenheiro agrônomo Ideraldo José Coelho, auditor fiscal federal agropecuário do MAPA, por sempre esclarecer dúvidas sobre a legislação brasileira de fertilizantes a todos, e agora para o canal Adubos e Adubações. Profissional e pessoa fantásticos. E como fica a legislação brasileira sobre o biureto na ureia? Não precisa ir na etiqueta da ureia os teores de biureto da ureia que você compra. Segundo o texto, né, a princípio, grande parte das empresas hoje, usando métodos e processos mais modernos, o problema do biureto não seria tão significativo. Porém, é possível que, em alguns países que ainda tenham fábricas muito arcaicas de ureia, possam produzir produtos com alto teor de biureto. Portanto, é um problema ainda muito pouco conhecido e que talvez cause alguns problemas que a gente não reconheça por falta de conhecimento. Então, há lacunas importantes aí para nós entendermos no nosso solo, no nosso clima principalmente, né? Culturas que recebem muito ureia, quantidades muito altas, se isso pode ou não ser o problema. Talvez nós termos como sugestão um apreço maior, entre aspas, né, pelo biureto, em termos de procura de níveis do biureto que nós temos no mercado, as empresas talvez divulgar o que está sendo comprado, para o consumidor saber, né, que não está comprando uma ureia que possa trazer problemas e prejuízos. Bem, segundo a nossa legislação atual, a ureia, se você for comprar ela isoladamente, ela pode ter até 2% de biureto para aplicação no solo. Se for para foliar, ela pode ter no máximo 0,3% de biureto. Porém, se for uma mistura de adubos para solo ou mesmo para foliar, no produto final, esses limites aqui de biureto têm que ser respeitados, os dois aí de cima, né? Portanto, né, nós como consumidores podemos saber disso, mas a pergunta fica, a gente sabe que a ureia produzida em vários lugares do mundo hoje tem melhores processos, mas é provável
também é citado em alguma parte da literatura mais antiga, que alguns locais podem não ter. E aí fica a questão de, como consumidores, talvez fosse importante a gente ter noção desse problema que hoje no Brasil praticamente não é comentado. Pessoal, espero que tenha sido importante para vocês e um abraço a todos.